O planeta está tremendo e não é só em Mianmar. No sudeste da Ásia, que enfrentou na semana passada o maior terremoto da região nos últimos 100 anos. Os especialistas afirmam que a qualquer momento novos maremotos e megaterremotos podem acontecer em diferentes partes do mundo. Pois é, Carol, e mesmo com toda a tecnologia que já foi desenvolvida nessa área, ninguém sabe dizer quando isso vai acontecer exatamente e nem qual vai ser o potencial destruidor desses terremotos. É o que você vai ver agora em Planeta em Perigo. A Terra treme de novo e mais uma vez. Foi aterrorizante. São forças descomunais que a gente não tem controle. Estruturas imponentes, sólidas, desmancham como se fossem brinquedos. Quando a gente saiu, conseguiu descer os 5 lances de escada, a gente ouvia muito barulho do prédio. Eu não sei se as ferragens do prédio, o que tava. Era um barulho muito estranho, assim, como se tivesse tudo caindo. Ver aquele edifício caindo, ver a força que foi mesmo, né? Por ter acontecido isso e dos prédios terem balançado tanto assim daquela maneira, né? E saído do lugar até deixou a gente bem chocado mesmo. Vidas interrompidas em questão de segundos. Quase 2.000 mortes, muitas pessoas que foram desabrigadas, a infraestrutura afetada. Toda a tecnologia criada pelo homem ainda não consegue prever quando e onde vão acontecer outros terremotos. É um bloco de rocha de 200 quilômetros que se rompe em poucos segundos. Que aparelho a gente poderia ter, né, para controlar essas forças, né? E os especialistas alertam, o próximo não vai demorar. É o planeta em perigo. Incontrolável e devastador. Um terremoto de magnitude 7,7 atinge Mianmar e sacode o sudeste asiático. É o maior terremoto da região nos últimos 100 anos e o mais forte registrado globalmente nos últimos 2 anos. Eles não têm, assim, condição de construir prédios com as propriedades de resistir a terremotos, né? Um terremoto é uma liberação abrupta da energia que existe no interior do planeta. Essa energia vai sendo transmitida para a parte superior da Terra, que é onde vivemos. Em alguns pontos, as rochas não conseguem suportar essa tensão que está sendo acumulada e toda essa energia é liberada de maneira abrupta. É como se você fosse, né, eu sempre uso o exemplo de uma régua, onde você vai apertando, apertando até o momento que essa régua quebra, porque ela não suporta a força que você colocou. Lise e Samara, que moram na cidade de Chiang Mai, no norte da Tailândia, sentiram os tremores do terremoto em Mianmar, país vizinho, e acompanham de perto as consequências desse desastre. Eu lembro que meu coração ali disparou assim, muito rápido, disparou e eu não conseguia acalmar. Esse terremoto destruiu as estradas, destruiu muitos aeroportos, o que dificulta a chegada de ajuda humanitária. E eles estavam falando que eles estão com medo da água estar contaminada, porque o sistema de saneamento básico foi destruído. As pessoas estão dormindo, como vocês devem estar sabendo, né, nas ruas. Vivemos em cima de uma bomba relógio. Uma não, várias. Quem estiver perto do epicentro, né, não tem muito como ser avisado, né? E pode sofrer as consequências desse tremor. A ciência já desenvolveu várias tecnologias para conhecer e entender melhor esse fenômeno tão devastador.
O problema é que todos esses dados só aparecem depois que o terremoto já aconteceu. Além disso, não é possível prever com precisão quando e qual será o potencial destruidor do próximo terremoto. A gente está falando de grandes extensões, né, que estão no substrato da Terra, muito profundo. O maior furo que o ser humano já conseguiu fazer no planeta teve 13 quilômetros, que não é nada. Mas as estimativas alertam: o mundo vai sofrer com mega terremotos nos próximos anos. A cada 100 anos acontece um grande terremoto. E nesse momento, né, pode ser que aconteça um outro no Japão. Em 2011, um terremoto de magnitude 9 causou um tsunami que invadiu parte do Japão e matou mais de 15 mil pessoas. Mesmo preparado, né, as ondas subiram acima das proteções, né, e acabaram atingindo a usina nuclear. Em um futuro próximo, especialistas apontam que um novo abalo sísmico, também de magnitude 9, deve causar o colapso de centenas de edifícios e matar até 300 mil pessoas. É próximo no litoral do Japão, né? Provavelmente teríamos aí um tsunami também, né? As estimativas, algo acima de 20, 25 metros de altura do tsunami. No Japão, a repórter Silvia Kikuchi entrou em um simulador que mostra a força desse tipo de abalo. Uau! Meu Deus! Não dá pra ficar em pé! Uau! Mas o Japão não é o único país que tem medo de um grande tremor. Na costa oeste dos Estados Unidos, milhões de americanos aguardam o The Big One, ou o Grande, um terremoto como nunca antes visto. É uma região bastante populosa, ela com certeza vai sofrer os impactos. Quando a terra treme, a vibração do solo é captada por um equipamento chamado sismômetro. Eles estão espalhados em vários pontos ao redor do mundo. Se a gente acompanhar essa estação aqui que estava na Ásia, a gente tem a movimentação do chão nesses minutos que precedem o evento, que a gente chama de ruído ambiente da Terra, e no momento que acontece um terremoto, né, que essa onda chega nessa estação, nesse sensor, a gente consegue ver que as amplitudes aumentam bastante e vibram por alguns segundos. A magnitude dos terremotos é classificada a partir da chamada escala Richter, que vai de 0 até o infinito. Por exemplo, o maior terremoto já registrado aconteceu no Chile, em 1960, e foi de 9,5 na escala Richter. Os terremotos eles são muitas vezes medidos pela sua magnitude e pelo nível de dano que ele causa. A escala Richter é uma das escalas que foram definidas para poder medir os terremotos. A escala de magnitude Richter, serve para a gente comparar os terremotos e dar uma ordem de grandeza para ele. Quanto mais movimentar o chão, mais alto vai ser a escala. Apesar de existirem teorias de que o aquecimento global e o derretimento de gelo estariam afetando as profundezas da Terra e aumentando o número de terremotos, nenhum estudo ainda foi conclusivo. Mas isso não significa que o homem também não seja, em parte, responsável por uma possível agitação maior do planeta. Existem também terremotos que são desencadeados ou chamados terremotos induzidos, que são terremotos que são causados por conta da atividade humana. Existe uma chance, quando você coloca, por exemplo, uma hidrelétrica no local, de que aquela massa de água que é colocada, ela está mexendo com as condições do esforço local. Mineração também pode gerar sismos induzidos, atividade de mineração. Às vezes a gente tem uma montanha de ferro que está ali, e aí depois a gente não tem mais a montanha, porque agora virou uma cratera, né, uma cava de escavação. E aí essa diferença de peso pode gerar sismos induzidos. O Brasil também enfrenta os terremotos. Uma das coisas que a gente sempre ouve, né, no Brasil, que é o Brasil não tem terremotos. O Brasil tem terremotos. A diferença é que os nossos terremotos não são de magnitudes muito grandes. Recentemente, a cidade baiana de Jacobina, com 82 mil habitantes, registrou um tremor de magnitude 1,5. Mas os especialistas alertam que o país
não está preparado para encarar um terremoto de maiores proporções. Nós seríamos muito, muito destruídos, né? Porque os prédios aqui são feitos para as condições brasileiras, né? Para aquilo que a gente tem aqui, né? O maior sismo que já aconteceu no Brasil teve magnitude 6,2, aconteceu em 1955, numa cidade chamada Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso. Na época, não haviam construções, né? Se acontecesse de novo, hoje, em 2025, no mesmo lugar, essa história seria completamente diferente. A tecnologia avançou, os sensores se multiplicaram, mas a Terra não se acalmou. Pelo contrário, a tensão é constante e o desequilíbrio também. Tem impacto local, mas dependendo da gravidade, da intensidade, isso pode ter repercussões não apenas local, mas para outras economias que dependem, né, desse relacionamento com o país onde aconteceu o terremoto. O próximo terremoto, com consequências devastadoras para a humanidade, pode acontecer a qualquer momento. O terremoto é um fenômeno natural do nosso planeta. O planeta está em movimento, então a maneira de liberar essa energia é como terremotos, vulcões, né?